Oi, galera! Estamos de volta com a terceira temporada do nosso podcast. Esse é o nosso segundo episódio para dar continuidade ao nosso bate-papo sobre burnout com a Gabriela Scafura. Oi, gente. Se você ainda não assistiu o primeiro episódio, vale muito a pena dar uma olhadinha lá no YouTube e aquela conferida. No final do primeiro episódio, conversamos sobre o burnout no mercado de trabalho. Dentro desse ambiente, quais fatores você acha que mais contribuem para o desenvolvimento do burnout? Bom, tem alguns aspectos. Dentre eles, a própria questão de um excesso de tarefas em cima de uma única pessoa, né? Então, nós vemos muitos casos de pessoas com dupla ou tripla função. E aí, em vez de ser 3 pessoas, às vezes, num setor, é uma única para dar conta de tudo. E ela ainda vai ser cobrada para conseguir entregar essa performance como se tivesse com um time montado, né? Então, a gente vai ter esse excesso de demandas em cima de uma única pessoa, que não é bem distribuído. O próprio ambiente do lugar, então, se é um lugar, por exemplo, com assédio, se é um lugar, por exemplo, que o clima institucional daquela empresa é atravessado por fofocas e etc., isso vai impactar também. Então, eu diria que tem esses aspectos dessa sobrecarga do próprio ambiente, a questão do assédio moral, isso vai influenciar e impactar na própria dinâmica, né, organizacional. Eu pensaria por esses lados. Entendi. Hoje em dia, na sua perspectiva, o excesso de cobrança e a promessa de um crescimento profissional pode ser um dos gatilhos da pessoa se esforçar e estar sofrendo desses sintomas? Com toda certeza. Inclusive que a gente falou no episódio anterior Sim. sobre a própria crise dos 20, né, que a Ju trouxe. Então, eu penso que essa cobrança de uma produtividade, da gente ter que dar conta de muita coisa e ter que performar em tudo, gente, hoje em dia a gente tem que performar até com hobby. Então, eu mesma fui fazer uma aula de piano, em 10 minutos da primeira aula, eu virei e falei assim, isso aqui eu não dou conta, eu não vou fazer mais. E aí depois eu falei, gente, mas eu só tô aqui pra aprender, eu não quero ser uma pianista profissional nem nada, é meu tempo de lazer. Mas percebe que até num contexto de um lazer, de um descanso, de um hobby, tinha essa visão de uma performance. E isso a gente é atravessado socialmente, de ter que performar, de ter que ser o melhor em tudo. Então, essa cobrança de uma produtividade, para quem inclusive já tem um perfil de uma autocobrança, pode ser extremamente adoecedor. Principalmente em lugares que vão ser direcionados para metas. Então, você é, de certa forma, aquilo que você produz dentro daquela empresa. E, infelizmente, quando o colaborador vai impor algo, né, de dizer não, de colocar seus limites, ele vai ser, por exemplo, colocado num lugar de, se você não quiser, se você não vestir a camisa da empresa, então você vai ser substituído. Desculpa, isso entra muito na área de vendas, né? Porque normalmente o salário fixo é baixo e a pessoa está contando com aquela comissão, então ela se cobra bastante para vender bastante, tem aquela cobrança externa, intensa para estar vendendo e ter um salário melhor. É Com isso. toda certeza. Inclusive, contando uma experiência pessoal, teve uma época que eu trabalhava com cursos digital e etc. E aí eu tinha um salário fixo, mas que depois o meu contrato acabou e essa pessoa me ofereceu que eu ficasse de PJ. Gente, eu contando uma fofoca, um esposa de meu aqui no episódio. E aí essa pessoa me ofereceu que eu ficasse, mas que eu ganhasse por comissão de vendas. Eu ia perder o que eu ganhava de um salário fixo e eu só ia receber mensalmente o que eu vendesse. Imagina a minha autocobrança. Se, por exemplo, no final do mês eu tinha X e eu passo a não ter esse X, eu só recebo aquilo que eu vendo, eu vou trabalhar da hora que eu acordar, da hora que eu dormir, porque eu preciso de dinheiro, Verdade. né? O dinheiro, infelizmente, é o que nos move socialmente de aquisição, de vida e o nosso acesso, inclusive, né? De custo das coisas está cada vez menor, o nosso poder de compra. Então, esse foi um caso, por exemplo, que me fez pensar, né, nessa cobrança de uma produtividade. Nada do que eu fizesse era o suficiente, até porque se eu vendi tanto, precisava ser Y, e isso vai aumentando essa autocobrança e isso vai ficando cada vez mais adoecedor. Inclusive, nessa fase, com certeza eu tinha um burnout, porque eu tinha um desprazer intenso com tudo, né? E eu só pensava em trabalho. E eu achava o máximo, porque a galera dos 20, tipo, eu sou workaholic, eu produzo muito. Mas essa conta só chegava pra mim com adoecimento. Inclusive, para a galera que está sendo inserida no mercado de trabalho agora, eu acredito que tem esse nervosismo, né, da primeira experiência e de ficar aquela coisa de se cobrando demais. E eu lembro que quando eu fui inserida no mercado de trabalho, tinha muito isso. Qualquer coisinha eu já ficava muito nervosa. E, tipo assim, às vezes era um erro básico que todo mundo cometia, mas eu ficava, caraca, meu Deus, Eu vou sou ser a pior demitida. funcionária do mundo. Exatamente, tinha É isso verdade. também. Então É tem verdade. essa autocobrança no começo, assim.
A gente pode ter 1000 acertos, quando a gente erra uma, Sim. a cobrança é grande, né? Com Mas certeza. isso diz muito, gente, sobre a nossa visão, inclusive, de uma autocobrança. Se eu tenho esse perfil, como eu já falei, de uma autocobrança, de me cobrar excessivamente por produção, né? E eu atribuir, inclusive, o meu valor ao que eu entrego, né, a nível de trabalho. Peraí, eu não posso existir enquanto Gabriele apenas para o trabalho. Eu vou ter outras versões de uma Gabriele. Então, a Gabriele que vai gostar de ler, a Gabriele que vai ter afilhada, a Gabriele que é, não sei, madrinha. Enfim, eu vou ter outros cenários. A gente tem uma visão plural da nossa vida que não pode se resumir apenas ao que a gente produz. Mas, socialmente, nós somos estimulados a isso porque a gente vive numa sociedade capitalista. A gente não pode deixar de passar, antes da gente estar realizando o podcast, a gente promoveu um pouco no Instagram, né? Então a gente criou uma enquete para o pessoal participar com a gente, para a gente trazer aqui perguntas do que eles gostariam de ouvir. Então a gente está trazendo agora uma perguntinha da galera do Instagram, que é como diferenciar o burnout de depressão. Ok. Gente, o burnout e a própria depressão vão compartilhar características em comum. Como nós vamos fazer um diagnóstico diferencial? O burnout ele vai ser exclusivamente no contexto do trabalho. Ele vai ser desencadeado num contexto laboral. A depressão, a gente vai ter vários fatores. A própria genética, o ambiente. Então, eu gosto de pensar num bolo. A gente faz bolo, por exemplo, só com farinha? Não. Vou precisar de farinha, de leite, de ovo, fermento, enfim. E além disso, eu vou precisar de um ambiente, que esse ambiente seria o meu forno, para que esse bolo cresça. E isso seria a mesma coisa com o transtorno mental, que no caso é a depressão. Então a gente vai ter uma série de fatores, não vai ser uma perspectiva causal, mas que a pessoa pode desenvolver um quadro depressivo. E o que vai diferenciar de um burnout, por exemplo, seria o contexto em que ele está inserido. Faz sentido? Faz sentido. Faz sentido muito. E você falando sobre isso, você acha que o burnout ele pode desencadear, como você falou, pode desencadear mais pra frente uma depressão ou outras síndromes? Com toda certeza, a gente tem vários estudos associando não só, né, o aspecto de transtornos psicológicos, como também questões gastrointestinais, cardíacas, até porque a gente está falando dessa sobrecarga, então a pessoa às vezes não vai fazer atividade física, não vai conseguir se alimentar bem. E esses outros fatores vão corroborando para nossa saúde de forma integrada. E aí, falando, gente, em comer, será que eu posso pegar um brownie? Claro Ah, que obrigada. sim. Esse daí é o brownie da Mônica Torres, Uhum. diretamente da Zona Oeste, tá? Quem quiser dar uma olhadinha, a gente vai deixar o Instagram dela Gente, aqui eu nem embaixo. sei, né, se pode comer, mas eu fiquei tentada a comer. Eu vou Fica à tirar um vontade. pedacinho. Gente, é uma Claro. delícia, tá? Pra quem quiser encomendar o seu bolinho pra uma festa, tá? Pode chamar ela. Amei. Ô Ju, e Vocês a me sua passam brownie que contato? ela tem? Não. Oi? Me passa um contato depois? Claro, com certeza. Não. Bolo de festas, docinhos, tudo, amor. Bolo de pote. Eu vou te Que falar, delícia, hein? é uma delícia, tá? Aprovado. Muito bom. É uma delícia. Hum. Eu fiquei até com vontade de comer também. Eu já vou guardar um aqui no bolso aqui, Eu vou ó, roubar quando ali eu da cortar minha a produção ali, câmera. tá com água na boca, Muito né? bom. Ainda bem que tá perto de mim. É bom, né, dar uma descontraída no meio desse assunto. Sim, que é um assunto já meio tenso, né? Sim, Sim. é verdade. A própria tensão do burnout Sim. vai Sim. atravessar o assunto, mas Sim. a gente consegue conversar de outras formas. E tem que ter alguma coisinha pra adoçar a vida. Com certeza. Mas voltando, quais impactos do burnout pode causar na vida pessoal, além do trabalho? A própria relação, né, interpessoal com as outras pessoas. Então, aí, sabe aquela pessoa já poucas ideias? Então, ela já não quer mais interagir. Eu gosto de brincar como se fosse uma bateria social viciada, assim. Ela não consegue sentir prazer nas outras áreas para além do trabalho. Ela se sente, inclusive, resumida ao trabalho. Então, ela vai ter um impacto intrapessoal. Então, como ela se vê, como ela se descreve. Porque, querendo ou não, quem ela é se resume ao quanto ela entrega no trabalho. E se ela tem um perfil de autocobrança, nunca vai ser o suficiente. Então, ela nunca vai se sentir bem consigo mesma. Como também nas próprias relações interpessoais. É um pouco difícil, assim, falar da minha vida pessoal, mas só de estar aqui já tô superando um pouco as minhas... alguns desafios, né? Eu queria até destacar também uma vivência que eu tive na área profissional. Claro. Trabalhei numa empresa de porte pequeno, então as minhas funções eram generalizadas, né? Fazia um pouquinho de cada coisa, cobrança muito grande. É o que a gente Problemas falou de uma financeiros. dupla, tripla função, né? Exatamente. E o deslocamento muito alto. Eram cerca de 2 horas e meia, ida e volta. Ainda tinha que ir pro Cefet estudar. E isso afetou muito a minha vida pessoal. Chegava em casa, não conseguia ter contato com ninguém, de mau humor.
Isso me criou grandes problemas pessoais e me prejudicou bastante. Esse trabalho, no caso, por sofrer algumas situações internas, me fez ter uma perspectiva menor, profissional. Uhum. E quando eu saí de lá, graças a Deus consegui um trabalho melhor, uma empresa de grande Aê, porte, muito bom. com grandes promessas, e hoje eu vejo que realmente eu não estava bem naquele momento. E as pessoas mesmo, pessoas próximas, falaram que mudou o brilho, que agora eu tenho É mais igual quando a gente termina um perspectiva de relacionamento vida. ruim, né? Que o Tóxico. brilho volta Sim. quando sai do trabalho. Exatamente. Exatamente. É essa relação tóxica que acontece, Sim. né? E eu te agradeço, assim, por você contar e ter a coragem, de certa forma, né, de passar por cima, assim, de uma crença sua, de uma certa dificuldade, e reconhecer também os seus processos de mudança. Então, acredito que você tenha passado por isso, como a gente conversou no outro episódio, porque você não tinha condições de, talvez, trocar de emprego, não tinha possibilidade disso. Então, foi uma fase que você passou, mas que isso te proporcionou agora uma outra fase da sua vida, né? E a gente pensa o quanto o trabalho ele pode sim ser uma fonte de realização profissional, de satisfação, mas também de um sofrimento. Então a gente não pode associar o trabalho apenas ao propósito em que a gente vive, apenas ao lado positivo, digamos assim. Porque ele também pode ser uma fonte de sofrimento psíquico, como a gente tem conversado aqui. Sim, e acaba transformando em desmotivação, né? E as pessoas pensam assim, eu não tenho a capacidade de encontrar algo melhor. Então, eu tô aqui e isso é o que eu consigo ter no momento e não procuro oportunidades melhores, crescimento profissional. Eu acho que isso também agrega muito nesses casos, né? Com toda certeza. Isso. E partindo disso, a gente que faz administração, né, futuros gestores, o que você acha que as empresas podem fazer na prática para prevenir essa síndrome de burnout? Nós já estamos tendo algumas mudanças, por exemplo, agora a gente vai ter a nova NR1 que vai entrar em vigor a partir do dia 26 de maio, com uma abordagem mais psicossocial, com gerenciamento de estresse, com feedbacks mais firmes, assim, né? Mais contínuos, digamos. Então, quantas vezes a gente está num ambiente de trabalho que a gente está fazendo o máximo que a gente consegue e a gente não sabe se a gente está alcançando o que é esperado, se a gente está conseguindo entregar aquilo que esperam da gente, como a gente pode se desenvolver. Eu tenho expectativa de crescimento nessa empresa, então Sim. tem uma proposta de um monitoramento melhor e os próprios gestores vão precisar se adaptar, porque é uma nova regulamentação, né? Então, antes a gente tinha um aspecto muito de olhar para a questão mais física do ambiente de trabalho, enfim. E agora a gente está tendo esse debate maior sobre a síndrome de burnout, sobre assédio no ambiente de trabalho. Então, esses movimentos em que a gente vai discutindo socialmente vai atravessar o campo do trabalho com mudanças, e essa nova NR1 vai fazer isso. E aí, o que eu penso que as empresas podem fazer? Algumas empresas já oferecem, né? Seja parceria com plataformas que têm acompanhamento psicoterapêutico, programas de meditação, de pausas conscientes no ambiente de trabalho. Eu penso que, inclusive, só da gente poder abordar sobre o assunto do burnout no contexto do trabalho, sem isso ser visto como uma fraqueza do colaborador, já muda, inclusive, como a gente se relaciona. Porque, às vezes, a gente não tem espaço nem para falar sobre como a gente está se sentindo. Então, ter ali uma escuta mais empática, uma abertura, né, do meu próprio gestor, isso me possibilita também me colocar enquanto profissional, enquanto pessoa. E eu penso que essa mudança vai ser muito benéfica para a população. Sim, e eu acho que é isso que você falou. Eu acho que só de ter um reconhecimento, dar um feedback, eu acho que já faz toda a diferença. Porque às vezes é isso, a gente só trabalha, 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 e tipo assim, a gente não tem aquele reconhecimento da pessoa falar assim, olha, você tá indo bem e tal. Às vezes só uma palavra já alivia o tanto de sobrecarga que a gente tem. E acho que é isso. Gabi, na sua percepção, as empresas hoje, no caso, elas estão realmente preocupadas com a saúde mental ou elas usam isso para promover, criar um marketing para mostrar que é uma empresa mais sustentável, atualizada? Olha, eu confesso que eu acredito nos dois polos, mas eu confesso que, como a gente conversou até no episódio anterior sobre a questão do afastamento no ambiente de trabalho, né, que é esse absenteísmo, as pessoas vão ser afastadas, né, em caso dessa síndrome de burnout, quando for um impeditivo muito maior da sua saúde mental, de um comprometimento. E isso gera custos para a empresa. Então, as Sim. empresas estão começando a ver, além de custos, de uma alta rotatividade. E vocês vão saber melhor do que eu que treinar pessoas envolve investimento alto nas empresas, né? Então, atualmente, a gente já tem uma visão na gestão
não são todas, mas a gente está caminhando para isso, de que investir nessa qualidade de saúde mental dos meus colaboradores é maior do que, por exemplo, eu gerar afastamento, do que eu ter uma rotatividade alta das Verdade. pessoas, porque o meu custo vai ser maior. Sim. Ainda tem muitas empresas que, de fato, vão ver esses programas, né, de prevenção como um custo, não como investimento. E eu penso que, infelizmente, na saúde mental, a gente tem uma perspectiva muito de uma intervenção. Então, eu já vou tratar quando eu já tô com depressão, eu já vou tratar quando eu já fui diagnosticada com burnout. Sim. A gente não tem uma lógica da prevenção. Quantas vezes a gente vai fazer terapia, por exemplo, porque algo aconteceu? Dificilmente, ai, minha vida tá ótima, maravilhosa, eu vou fazer terapia. Não, é porque eu tô com algum sofrimento, é porque meu relacionamento não tá bom, é porque eu não tô me sentindo bem no meu trabalho. Então, ter essa lógica preventiva, ela é protetiva, inclusive, para nossa saúde mental. E mudar essa lógica, inclusive, reduz os nossos custos a nível de saúde Sim. pública. A gente falou agora de um tema bem pesado, né? Um pouco desconfortável para certas pessoas, que acabam despertando gatilhos, né? E a gente quer saber um pouco de você, Gabi. Você que ajuda no tratamento de várias pessoas para elas terem um dia melhor, uma vida melhor, onde elas possam levar tudo com leveza. E você, Gabi, como você cuida de você, da sua saúde, do seu dia a dia? Tópico sensível, brincadeira. Olha, eu confesso que eu fui aprendendo. Porque eu atuo com uma abordagem, inclusive, que o nosso lema é por uma vida que vale a pena ser vivida. E quando eu comecei a trabalhar, eu trouxe no episódio anterior que eu atendo muitos casos de ideação suicida, de desregulação emocional intensa, comportamento autolesivo. E isso, inevitavelmente, vai me atravessar enquanto pessoa, né? Eu não sou só aquela psicóloga que vai atender 50 minutos e pronto, eu vou seguir a minha vida. Isso vai me impactar, né? Como ser humano também. Sim. E eu fiquei um tempo, assim, numa crise existencial de... Ok, qual é a minha vida que vale a pena ser vivida para além do trabalho? O que faz a Gabriele sem ser a Gabriele psicóloga? E eu fui aprendendo a criar e me permitir, inclusive, ter novos hobbies sem vir acompanhado de uma autocobrança de produtividade. Quando eu marquei minha aula de piano, meu primeiro pensamento foi: esse horário, quinta-feira, 11 horas da manhã, você deveria estar trabalhando, né? E aí eu falei, nossa, que pensamento autocrítico de uma autocobrança. Então, eu me permiti fazer o meu processo, o meu próprio processo de terapia. Eu me permiti ter um tempo, né, de hobby. Eu ler os meus livros de suspense, crimes que eu adoro. Eu ter tempo de qualidade com a minha família. Eu sair para tomar um café superfaturado, que isso também faz a minha vida valer a pena. Então, tudo isso junto me permite criar novos momentos e novas versões da Gabriele para além da Gabriele profissional. E você trazendo isso no dia a dia, o que a pessoa pode fazer, claro, com o acesso que ela tiver, para evitar chegar nesse nível de esgotamento? A gente tem um básico que, bem feito, já ajuda muito, né? Que a gente já sabe que é fazer atividade física pra gente regular as nossas emoções, que a gente melhorar a nossa alimentação, que a gente tenha uma boa noite de sono. Que a gente saber colocar limites, isso vai perpassar um campo do autoconhecimento, porque eu preciso saber, inclusive, o que eu aceito ou não para eu me colocar enquanto pessoa. Eu preciso, inclusive, saber quais são as minhas vulnerabilidades para eu ter um ponto de atenção. Então, hoje em dia eu sei do meu limite do tipo, pera, não tá legal aqui, vamos recuar um passo e ver o que que a gente faz. Essa dinâmica de trabalho atual não tá legal, tá? Mas é uma fase, vai passar, ok, então vamos trabalhar para diminuir isso. Então, é um processo que você vai aprendendo ao longo, né, do percurso. Eu acredito que a gente conseguindo manter práticas, inclusive, né, de uma meditação, de mindfulness, de respiração diafragmática, então, da gente se conectar com o aqui e agora, de experienciar. Quantas vezes a gente tá, sei lá, vendo um filme e aí do nada já tá pensando no que precisa fazer no trabalho no dia Exatamente. seguinte. Sim. Né? Então, a gente se conectar com outras atividades, mas de forma mais ativa e presente. E isso é um exercício diário nessa vida caótica e corrida que a gente vive. E tipo assim, eu acho que às vezes nessa vida, nessa correria, não sei se vocês já pegaram um metrô cheio, Claro. mas às vezes a gente... Central, 5 horas da tarde. Todo santo dia. E aí, tipo, às vezes a gente acaba pegando algumas pessoas naquele momentinho ali, e bota um fone, vê uma série, que é o único momento que ela tem pra, tipo, Olhei um distrair, livro, assim. exatamente. Então, às vezes a gente se pega nisso, né? Tipo, a gente quase não tem tempo pra nada, e o único tempo que a gente tem é aquele espaço, Sim. né? Sim, sabe uma boa dica, inclusive, desculpa te cortar? Tudo bem. Às vezes a gente pensa em grandes momentos. Então, eu vou tirar o final de semana para me cuidar. Eu vou tirar umas férias de 30 dias. Mas essa pausa do dia a dia, no final das contas, ela acaba sendo mais protetiva para mim do que os grandes pausas. Porque às vezes a gente fica esperando ter condições para viajar, para ter férias. É claro que isso é muito legal. Mas às vezes é só
ouvir a música que você gosta em vez de rolar o Instagram. Às vezes é você poder assistir a sua série, às vezes é você poder ler o seu livro. Às vezes é só você poder parar e ficar existindo. Tipo, ok, só tô aqui. Né? Então, a gente se permitir ter essas pequenas pausas de conexão com a gente, isso também é protetivo. É verdade. E em que momento a pessoa deve procurar uma ajuda profissional? Bom, por mim, eu tenho um lema que todo mundo faz terapia. E eu não tô aqui, não é conflito de interesse, não tô divulgando meu serviço. Mas eu acredito que é importante por conta de um processo de autoconhecimento. Às vezes a gente vai entrar no ambiente de trabalho e ninguém nem vai nos preparar para esse ambiente de trabalho. Não vem com um manual, muitas das vezes. A gente vai aprendendo com tentativa e erro. Se a gente tivesse, por exemplo, um direcionamento, qual é a minha vocação? Quais habilidades que eu tenho que me possibilitaria talvez uma área ou outra, né? Então, eu ter esse acompanhamento preferível, né, desde o início, seria mais saudável. Mas eu penso que no momento em que você está percebendo um desânimo muito grande de trabalho, tá desconcentrado, não tá conseguindo produzir, vale a pena procurar uma ajuda psicológica. Eu acho que acontece comigo uma coisa que eu percebo que eu tô num nível de esgotamento surreal. Eu não consigo dormir. Uhum. Cara, eu tô muito cansada, mas eu não consigo dormir. E outra, eu esqueço as coisas. Sim. Dá uns lapsos de memória. Sabe quando você para no meio da sala e fala assim, cara, o que que eu ia fazer mesmo? Uhum. E você simplesmente esquece. Memória Isso é prospectiva, lembra que eu Sim. falei? Sim, e aí eu lembrei justamente disso, que cara, é surreal. Passar por isso é surreal. A própria agitação psicomotora, né? Então eu fico aquela ansiedade de um lado pro outro, não consigo nem fazer nada, Sim. não consigo me conectar com aqui agora, e tomo 2 litros de café e é isso. Então, inclusive hoje tomei vários cafés aqui, mas tudo isso de fato são indicativos. E para isso a gente precisa conhecer as nossas vulnerabilidades. Sim, sim. Eu fiquei um pouco reflexivo até no assunto do metrô, né? Porque você olha ao redor e tá todo mundo na sua luta diária. E quando você tá lá pegando todo santo dia no mesmo horário no metrô, você acaba vendo as mesmas pessoas. E você vê, às vezes, as pessoas um pouco mais. Talvez um pouco mais animada, mais cuidada. No outro dia você já vê a pessoa que não tá tão bem no dia. Sim. E é muito. É engraçado, né? Porque você não sabe o que ela tá passando. Uhum. E é só uma passagem mesmo que eu venho percebendo no meu dia a dia. E é Sim. isso. Teve uma época que eu sempre pegava o mesmo ônibus pra ir pro estágio na faculdade. E eu já Sim. tinha amizade com ele. Então, eu já sabia como é que ele tava naquele dia, como é que ele passou com a família, se ele aproveitou o feriado. E quando tinha essas pequenas trocas com ele, apesar do ambiente caótico do transporte coletivo, me fazia pensar o quanto que a gente perdeu a questão da conversa, do diálogo. Então, às vezes a gente vai estar na mesma casa trocando WhatsApp um com o outro. Sim. A gente não vai estar aqui conversando, né, se conectando. E isso é importante pra gente. Tipo, tá lá no outro cômodo, não vou lá, eu vou ficar aqui no sofá. Sim, inclusive, né, um dos fatores que vão corroborar, de certa forma, para sintomas depressivos é o isolamento social. A gente vê a Covid-19, a pandemia, né? Uhum. Então, quantas pessoas ficaram, né, mais deprimidas, mais ansiosas, por conta, de certa forma, desse isolamento, desse afastamento da conexão. Então, claro que as redes sociais facilitam muito, mas essa troca, ela também é importante. A gente precisa cultivar isso. É aquelas, né? Eu querendo fugir um pouquinho do assunto. Mas esses dias eu tava vendo um vídeo de um psicólogo e ele falava assim: a gente começou com essa coisa de interação social, né? E acabou que hoje em dia é ao contrário disso, é o oposto disso. Acho que a galera tá querendo ficar mais isolada e não quer falar mais com ninguém, ou se não só pelas redes sociais mesmo. E é muito disso. Inclusive, o isolamento é um dos sinais e sintomas do burnout, né? Sim, verdade. E pra gente finalizar, qual conselho você daria pra alguém que está se sentindo esgotado agora? Parece clichê, mas eu acho que principalmente saber que isso não é culpa sua, saber que você pode contar com ajuda qualificada e não acreditar em discursos que vão reforçar a sua sensação de incapacidade, de como se você que não desse conta, de alguém que de fato pudesse acolher esse momento de uma maior vulnerabilidade e que pudesse te possibilitar uma mudança, colocando limites, sendo mais assertiva, desenvolvendo essas habilidades. Então eu iria por esse caminho. Show. Gabi, a gente gostaria de agradecer a sua presença. Esse daqui foi mais uma temporada do Pode Ser Cash. E espero que nos próximos meses ou semestre a gente possa estar continuando com esse projeto. Foi muito importante para nós a sua presença. Sim. Se você quiser, pode falar seu Instagram até para o pessoal te divulgar seu seguir. Com trabalho. certeza Com vão certeza. gostar de você. Agora tem conflito de interesse que eu vou divulgar meu Instagram, né? Sem problema. Mas é Gabriele _Escafura.
Eu queria muito agradecer pela possibilidade de trocar com vocês, parabenizar pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo, por esse compromisso ético, né? E de preocupação com o outro, com o desenvolvimento social. E eu penso que isso diz muito sobre a empatia que vocês têm, sobre o olhar cuidadoso para o outro, e que eu acredito que vocês serão excelentes gestores daqui para frente. Muito obrigado, Muito Gabi. obrigada. Nada, imagina. A gente também queria agradecer ao estúdio por disponibilizar esse espaço pra gente. O Instagram deles também vai estar aqui na descrição do vídeo. E obrigada você que acompanhou até aqui. Foi ótimo, Gabi. Obrigada. Você foi Não maravilhosa. esquece de seguir a gente, Não hein? esquece de seguir a Pode ser gente. cast, Gabi. Muito Eu obrigado, que tá? agradeço, gente. Foi um prazer. Tchau, E aí, tchau. Tchau, tchau, gente. gente. Muito obrigada. Um beijo.